Boa noite a todos na paz de Cristo. É uma satisfação, mais uma aula, nós estarmos juntos. E hoje nós iremos estudar a nossa lição número 2 desse quarto trimestre da nossa EBD. E essa é uma aula idealizada pela Igreja Assembleia de Deus, setor 3. E desde já, eu já quero agradecer aos irmãos que, quem sabe, já entraram aí assistir a aula, os que ainda assistirão ao vivo e também aqueles que posteriormente irão assistir, né? E queremos agradecê-los por essa assistência, né? E o título da nossa aula de hoje, Quem era Jó? Então, hoje nós iremos aprofundar um pouco mais a respeito da pessoa de Jó. A aula passada nós falamos a respeito do livro de Jó. Claro que nós não adentramos em pormenores, mas a aula passada nós, pelo menos aí, situamos aí aonde ficava a região a qual Jó vivia, né? E basicamente aí dentro das questões de quando o livro foi escrito. E hoje nós iremos adentrar a essa pessoa, Jó. Então vamos estudar alguns aspectos relacionados a Jó, algumas das suas virtudes, né? Todos que conhecem a vida de Jó já percebeu que Jó tem algumas virtudes que saltam aos olhos, né? E também, às vezes, até aqueles que não conhecem Jó na sua profundidade de leitura do livro, mas eu acredito que, ainda não conhecendo, eu acredito que muitas pessoas já chegaram a usar alguns termos relacionados a essa figura importante da Bíblia, né? Quem, às vezes, já não disse assim, que tem que ter uma paciência de Jó para enfrentar determinadas situações. Então, hoje nós iremos nos debruçar sobre a vida de Jó. Quem era Jó? Bom, o texto áureo diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Esse é um versículo registrado no seu próprio livro, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, a verdade prática diz que quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. E a leitura bíblica em classe está registrado no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E ia os seus filhos e fazia banquete em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Eu irei ler ainda a introdução da nossa aula de hoje e já irei passar a palavra ao evangelista Freitas, a qual ele dará aí as suas palavras iniciais acerca da nossa aula. A introdução diz: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais da sua época.
Todavia, foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nessa lição, nós destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Então, nós vamos, nesta aula, falar sobre esse personagem importante, histórico, importante, e o seu relacionamento com Deus no seu aspecto espiritual. Freitas? A paz do Senhor a todos os nossos internautas, nossos ouvintes, Queremos já agradecer a oportunidade que nós temos de mais uma live, Povo que está sempre conosco. E essa lição é uma lição bastante interessante, Que nós vamos ver aqui, Nós já tivemos a oportunidade na primeira lição de falar do livro em si, Um livro bastante interessante. Os teólogos, os críticos elogiam muito o livro de Jó, Até pelo fato dele não ser um judeu, Ser não ser alguém da linhagem que Deus escolheu ali do povo de Israel, Eu, quando estava estudando o livro, lendo, uma coisa que eu achei interessante do livro de Jó, a gente tem diversas correntes, Crê-se que Jó, ele viveu na época dos patriarcas, até que depois que ele passou aquela prova, ele ainda viveu mais 140 anos, não é isso? Então, era justamente característica da época, Então, como a gente não sabe quem foi seu autor, quando foi escrito, com certeza foi escrito antes de Ezequiel, Porque é citado no livro de Ezequiel 14. Uma coisa que eu achei interessante, A gente tem que tomar se posicionar em alguma coisa, Eu achei interessante um comentarista, acho que foi no livro do interessante, E é uma história, assim, muito bacana. Hoje a gente fala, da história, no sentido de que, para a gente hoje que tem a Bíblia na mão e toda a história pronta, entre aspas, tranquilo ali, Mas imagina Jó, tá no meio de uma guerra espiritual, em que o inimigo vai lá, não se sabe como, Ninguém consegue ter explicar isso, Mas a Bíblia fala que o inimigo chegou lá diante de Deus e acusador, como é o nome dele, adversário, e foi lá e foi acusar Jó diante de Deus. Então Jó não sabia de nada, diferente hoje, quando a gente na época de Jó não tinha nada escrito. Não tinha Bíblia, não tinha nada. Não tinha nem um Pentateuco. Era tradição oral mesmo. Tradição oral mesmo. Imagina ele, de repente, um homem mais rico do Oriente, como diz a Bíblia, e de repente ele começou a passar uma prova, aos olhos humanos sem explicação, Então é isso que nós vamos ver. E hoje, a gente vai entrar nesses detalhes sobre as suas características, do personagem principal do livro, que é o próprio Jó. Assim, a gente já quer de antemão deixar bem claro, que a gente vai falar sobre integridade, sobre temor, sobre sabedoria, sobre prosperidade, que a gente vai falar de maneira bem assim genérica, A nossa lição, ela não, de maneira nenhuma, a gente está aqui para apontar ou atacar quem quer que seja. A gente vai falar as características dele e as características contrárias, de coisas que existem hoje na atualidade, Então a gente pede àqueles que nos ouvem, que nos assistem, de não fazer assim, tipo, está falando de fulano, está falando de ciclano. A gente está falando da Bíblia. Como diz, não leve para o lado pessoal. A gente não está falando de ninguém, não está dando nome a ninguém, A gente simplesmente estuda a lição e procura se enquadrar no sentido de tentar o mais próximo possível copiar as suas características positivas. Se bem que muitas coisas que nós falamos, o chicote é mais doído no nosso lombo, então, às vezes nós somos os próprios chicoteados. Então, e a gente não está aqui para atacar, criticar. Às vezes a pessoa ouve assim e fala assim, está falando de fulano, está falando de ciclano. Não estamos falando da lição,
Estou falando da lição. Pode ser que alguém se enquadre, né? A gente quando, né, a palavra é de 2 gumes, né? A espada de 2 fios, 2 gumes, corta lá e corta aqui também, né? Então, a gente quer deixar bem claro, até porque é uma lição bastante interessante, né? E quando você fala de um aspecto, alguns vai e olha o outro, né? Fala de sinceridade e vai falar também dos hipócritas, né? Então, tá entendendo? Então a gente quer deixar bem claro. Mas o que é mais importante aqui, nessa introdução, né? É que de tudo que ele passou que diz aqui, né? Mantinha uma profunda comunhão com Deus, né? Acho que aí foi o segredo da prova, o segredo da vitória dele, né? Igual prova, né? Quando você, né, às vezes a gente lê essa analogia, né? Quando você está numa sala de aula, o professor dá a matéria, você estuda, mas na hora da prova, o professor fica caladinho ali, não dá cola, não dá dica, não dá bizu, não dá nada, né? E você tem que se virar ali com aquilo que você estudou, aquilo que você viveu, né? Seria mais ou menos isso. Deus ficou em silêncio. E ele ficou passando toda a situação. Ele ficou no meio de uma prova né, entre Deus e o diabo lá. O diabo achando que ele não ia passar na prova e Deus como se diz, né, linguajar popular, assim, né, apostou nele. Não, observaste meu céu. Olha, o próprio Deus deu testemunho dele, isso é impressionante, né? E ele então passa por uma prova, nós vamos falar sobre essas características hoje, mas o lado bom, né? A parte da realidade, das provações, vão ser lições mais para frente. É interessante quando nós falamos da questão da tradição oral. Hoje nós pegamos a Bíblia, nós lemos lá, sede santo como o Senhor Deus é santo, chegai-vos a Ele e Ele chegará a vós. Na época de Jó não tinha nada aí disso, né, Freitas? Não tinha. E ele, assim, do seu entendimento de servo temente a Deus, como a própria Bíblia destaca, sua integridade, ele foi um exemplo de, se nós fôssemos usar o termo hoje, um exemplo de cristão, né? Claro que cristão é um termo recente, Novo Testamento, mas se a gente fosse usar ele contextualizando a nós, é um exemplo. Eu quero mandar uma saudação aqui para o diácono Roberto Mariano, né? Ele sofreu um acidente, está se recuperando, né? Deus abençoe, irmão Mariano, que você possa rapidamente estar recuperado, né? Está também o João Francisco, meu amigo, a Adriana Godinho, Marlene Freitas, pastor Dorival, Ticiane Tretter, Gilson Oliveira e o Gian de Oliveira. Ele escreveu assim, Freitas, boa noite, quem escreve é o CB, é Cabo, né? Cabo da PM, Cabo, Gian. Isso. Ele é de Campo Grande, deve ser amigo seu, conhecido, né? Uhum. Então, eu quero ler aqui o primeiro ponto, né, que fala o homem de caráter irretocável, íntegro, entre parênteses aqui, sincero. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa, né, que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No princípio, o autor apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui um sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra letnos, que remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Segundo, homem reto. Ele também era um homem reto que, no hebraico, yassar, que tem um sentido aí de alguém que é justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amemptos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e que se comportava de maneira irrepreensível. O ponto 3 diz que temente a Deus e desviava-se do mal.
Jó é descrito como alguém temente a Deus que desviava-se do mal. Estas palavras, de acordo com o termo relativo ao hebraico, sur e yaré, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Na Septuaginta, os termos relativos ao grego, theotsebes e apekchó, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus e que por isso mantinha o mal sempre à distância. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, Freitas, esse homem irretocável no aspecto de caráter era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha aqui, e quem fez essa observação, né? Quem deu testemunho dele foi o próprio Deus, né? Deus. Foi o próprio Deus. Interessante sobre essa integridade, está aqui íntegro, sincero, né? Eu trouxe uma definição aqui de um dicionário do Champlin, dicionário, uma enciclopédia bíblica de teologia e filosofia, e ele fala integridade, na página 347. Eu gosto de ler para ver que não são palavras nossas, né? Fala que a integridade tem tudo a ver com a honestidade. A integridade refere-se à rigidez moral, a condição daqueles que são possuidores de um autêntico caráter moral, em contraste com aqueles cuja natureza inclui o engodo, a astúcia e a malícia. Aí ele fala da referência entre Jacó e Esaú, né? Que Jacó, a gente sabe da história dos dois ali, né? Aí fala em Tito 2,7, a palavra grega aftória, palavra que só se acha uma vez em todo o Novo Testamento, que nossa versão portuguesa traduz por integridade, em algumas outras versões aparece como incorruptibilidade ou sanidade. Ali essa virtude aparece como uma das qualidades que os líderes das igrejas cristãs devem possuir, né? Aquilo que Paulo fala a Timóteo, né? E Tito também, quando ele vem falando das características de um obreiro, de um cristão, um líder espiritual, né? Com toda razão, podemos pensar que temos aí um aspecto do fruto do Espírito em nossas vidas, embora tal virtude não sejam especificamente mencionada na lista dos Gálatas. Mas Jesus ensinou claramente esse princípio, né? Conforme se vê em Mateus, capítulo 6, 1 ao 6. Para nós, povo de Deus, a integridade envolve a honestidade, a retidão, a rigidez de caráter e uma espiritualidade da mais pura qualidade, que evita e foge da corrupção. Isso aqui é o que diz o manual do Champlin, né? Interessante, né? Então, integridade, sinceridade, né, a respeito dessa palavra, eu lembro, né, foi em 2012, quando eu fiz o concurso do órgão que eu trabalho, e a gente que tem um hábito, né, o costume de ler a Bíblia sempre, né, como diz o salmista, né, o Salmo 1, né, medita na sua lei, né. Aí eu estava lendo um texto de Gênesis. Eu lembro que eu estava lendo Gênesis, e sabe quando você lê a Bíblia e de repente em determinados momentos da vida ela parece que você trava nela assim, aquele texto ele arde como aqueles dois discípulos de Emaús lá, né? Uhum. Porventura não ardia em nosso coração quando ele falava, né? Uhum. E aí teve um texto, aquela palavra virou o texto áureo da minha vida naquele ano. Foi em Gênesis 17, né? Quando Deus fala com Abraão, né? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, né? Abraão já estava avançado em idade, a promessa que Deus tinha feito, já tinha mais de 20 anos, ainda não tinha sido cumprida. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, né? O que se sustenta por si mesmo, né? E é sustentador de todas as coisas. É isso que a palavra El Shaddai, Todo-Poderoso, quer dizer, né? Anda em minha presença e ser perfeito. Isso aqui falou comigo, né? Assim, naquele dia, aquele texto ele ardeu no meu coração. Aí eu comecei a procurar. Anda em minha presença e ser perfeito? Assim, Deus falando comigo. Será que eu tenho que ser perfeito, né? Aí fui procurar estudar esse texto, né? E ali, em outras versões, né? O que Deus estava falando para Abraão era o seguinte, né? Porque Abraão, embora seja o pai da fé,
um homem que Deus escolheu, ele mandou ele sair da terra, né, para ir para uma outra terra, que Deus ia fazer dele uma grande nação, e dele sairiam outras nações, né, mas Abraão mentiu, né, temos, né, ali várias passagens ali que ele também errou. Então Deus chegou para ele e falou assim, o próprio Deus: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Aí eu fui procurar, já que aquele texto era para mim ali, naquele momento estava falando comigo, né? Deus estava falando alguma coisa comigo. Aí o que Deus queria falar assim: seja íntegro. Seja íntegro, que é o tema da lição, né? Jó, e acreditamos, né? Acredita-se que Jó viveu nessa época, né? Patriarcal, né? Então, né? Deus não muda, né? O que ele cobra de um, ele cobra de todos. Mesmo porque ser perfeito nós não conseguiríamos. Não, a palavra seria como, né? Perfectível, né? Ou seja, sujeito a melhoras. Então, né? Sempre melhorando. Né? Como diz lá em Provérbios 4,18, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Mas isso aí é só, né? Quando Cristo volta. Quando é só na eternidade, no arrebatamento. Né? Aí o que Deus está falando para mim? Anda em minha presença e seja íntegro. Aí eu fui procurar, naquela vez, sobre integridade. Aí eu li um comentário, eu não me recordo agora se foi do Mir Pirma, foi um livro que eu li, que ele falava sobre integridade. Aí ele deu um exemplo da antiga Grécia, né, que na Grécia tinha aqueles costumes dos homens ricos, eles comprarem aquelas estátuas, né? Não um ídolo, não era um ídolo, era uma estátua para enfeitar a casa dele, né? Ali, botava ali, tem aquele pensador, não tem aquele homem sentado com a mão assim, né? Pensador, eu não lembro o nome dele, né? Tem o outro com o disco, que é o símbolo do profissional de educação física, né? E aí, esse do sentado, acho que simboliza a filosofia, não é? Sabedoria. E aí, quando um grego quisesse comprar uma estátua daquela, né? Não como um ídolo, uma imagem de escultura para adorar, não era isso o intuito dele, né? Ele chegava para o artífice ali, o profissional ali que ia fazer a estátua, e falava assim: eu quero uma estátua íntegra. Por quê? Por que ele falava isso? Porque ele poderia, na hora que estava ali esculpindo, seja no gesso, seja na pedra, né? Ele podia estar ali esculpindo, aí quebrasse uma parte. Vamos supor, quebrou um pedaço da orelha ou do nariz, né? Essas partes que são mais destacadas assim e mais fácil de quebrar. Aí o que ele fazia? Não tinha como ele colar, né? Não tinha cola, né? Acredito que naquela época não tinha como colar. Aí o que ele fazia? Ele ia lá, a pessoa que fazia, que é o artista, né? Que estava elaborando aquele... O escultor? O escultor, né? O que ele fazia? Ele ia lá, pegava cera, ele estava fazendo uma estátua de gesso. Ele ia lá, pegava a cera e refazia com cera. Ou no nariz, ou no olho, ou na orelha. Ele ia lá e fazia de cera. E pintava, o que acontecia? Quem olhava não sabia diferenciar, né? É igual você olhar um carro que bateu, né? Aí chega lá o lanterneiro, né? Leva ali, fazer uma propaganda aqui, até porque o irmão doou uma Bíblia pra gente. Sim. Nós vamos ver como é que a gente vai sortear isso, né? Irmão Adão, aqui da nossa igreja, né? Evangelista Adão, né? Ele tem uma oficina mecânica. Depois nós vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Então, o irmão Adão doou uma Bíblia de estudo, né? Para a gente ver como é que nós vamos fazer para sortear, né? Vamos ver aqui um meio bacana aqui. Mesma coisa, o carro bateu, você leva lá, ele vai lá, ajeita, passa a massa corrida, né? E dá um jeitinho. Mas se chegar um especialista como ele vai olhar para o carro e vai ver que tem defeito. E nós que somos leigos, não vai conseguir olhar, tem que ser uma coisa muito grosseira, né? Então a pessoa chegava lá e comprava uma estátua, uma escultura. E aí, se ele não soubesse, ou se ele não tivesse orientado o escultor, ele ia comprar uma estátua lá de uma pessoa que o nariz era de cera. Não era íntegra, ou seja, inteira, né? Ou seja, porque se tiver cera, né? O que acontece? Ele vai botar aquela estátua lá no quintal da sua casa lá para enfeitar o jardim lá. Quando bater o sol, vai fazer o que com a cera? Vai, ainda mais se for aqui em Guaíra, com esse calor gostoso, né? Vai derreter, vai ficar aparecendo no nariz, olha o buraco ali, né? Então o que Deus estava falando? Olha, para Abraão, que falou para mim, que fala para todos nós, que deu testemunho de Jó. Seja íntegro, íntegro é inteiro, seja inteiro. Né? Aí depois nós vamos ver expressões que estão no próprio texto sobre
sinceridade, né? Que também vem dessa parte da cera, né? Porque o sincero quer dizer sem cera. Sem cera. Por quê? Porque também na antiga Grécia... A questão do teatro. Dos teatros, porque naquela época, quando eles representavam lá, as mulheres não poderiam, naquele tempo, né? Elas não poderiam fazer parte daquelas peças teatrais. Então, os artistas e os atores homens, eles iam e interpretavam. Então, para ele fazer um papel feminino, ele tinha que botar uma máscara para fazer, às vezes, de uma pessoa do sexo feminino. E aquela máscara de cera, né? Ele não era sincero, quer dizer, não era sem cera. Ele camuflava. Isso, ele escondia. Ele era uma outra pessoa, tipo assim, ele se escondia atrás de uma máscara. Assumiu um papel. Ou seja, quando Deus fala para Abraão, quando falou de Jó, né, deu o testemunho de Jó, ele está falando, seja íntegro. Quer dizer, ele falou que ele era íntegro, ele era inteiro, né? Ou ele não tinha pedaços escondidos, né? Não tinha falhas inclusive, fala de caráter, né? Inclusive fala caráter irretocável, não precisa de retoque. Então, irretocável porque não tem, né? Não tem retoque, ele era inteiro, e era o próprio Deus que estava falando. O próprio Deus, isso é incrível. Porque, isso aqui é mais interessante, né? Porque uma coisa é nós fazemos um juízo de uma pessoa e nós estamos suscetíveis a falha. Se até o próprio Samuel, que era um profeta, um dos maiores profetas de Israel, foi profeta, foi sacerdote e foi juiz, né? Só não foi rei, mas profeta, sacerdote e juiz. 3 ofícios que ele tinha. Né? Quando Deus falou assim, já tem me profeta de um rei, porque Saul já rejeitei, né? Inclusive chamou a atenção dele, né? Por que você tem dó de Saul se eu já o rejeitei, né? Então, às vezes, a gente tem dó se Deus já rejeitou, né? Mas isso aí é outra lição, é outra história. Aí vai lá Samuel, aí ele olha o mais bonito, o mais formoso, o mais velho, o maior, e fala, é esse, olha. Aí Deus, não, Samuel, você vê o exterior, eu vejo o caráter, eu vejo a integridade, eu vejo a sinceridade, eu vejo o coração, olha, eu vejo o âmago, eu vejo o íntimo, eu vejo o profundo. Você não, e ele era um profeta, né? Profeta é aquele que via com os olhos de Deus, né? Ele via com os olhos de Deus, ele sentia o que Deus sentia. Olha que interessante, né? Então aqui, Deus estava dando testemunho dele, porque às vezes a gente se engana com as pessoas, ou pensa que a pessoa é uma bênção e não é, né? Ou ao contrário, a gente faz um juízo de valor errado da pessoa e a pessoa é uma bênção, e a gente foi pelo que os outros falou, né? O sacerdote ali achava que a Ana estava embriagada, então, e não, né? Ela estava se derramando diante de Deus. Estava derramando a sua alma, suas lágrimas, né? Então aqui, ele vem falando também sobre a integridade, né? De caráter, sem retoque, sem falha, sem ser ali escondendo os defeitos, né? E também sobre a sinceridade, né? Ele fala aqui a sinceridade, e aí eu até fiz uma anotação aqui, sinceridade com sabedoria, né? Que às vezes as pessoas confundem, acham que ser sincera é chegar na cara das pessoas assim e sair apontando os erros, né? Ou seja, você tem que falar a verdade, você não pode mentir, se omitir, né? Mas você tem que falar a verdade com amor, tem que falar a verdade com sabedoria, né? Não é chegar e sair apontando o dedo nas pessoas, né? E apontando os erros, não, né? A não ser que foi Deus que mandou. Se Deus mandou, você ora, pede a Deus confirmação, pede a Deus sabedoria para poder falar o que Deus mandou, né? Essa é a observação, sinceridade com sabedoria, né? A gente falar as coisas, tiver que chamar atenção, né? Tiver que fazer igual o João Batista, né? Que está faltando hoje em dia bastante João Batista, né? Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, como ele falou para Herodes, né? Perdeu a cabeça por causa disso, mas pelo menos foi sincero, né? Aí tem gente que acha ruim, né? Mas, né? É o que a Bíblia manda fazer. Retidão, né? Reto, ele também era um homem reto, que no hebraico tem um sentido de justo, direito, possui sentido de irrepreensível. Essa irrepreensibilidade aqui, ou incorruptibilidade, é no sentido de não sofrer censura pública, de você estar andando na rua e a pessoa não apontar o dedo para você lá fora, seja no teu trabalho, na igreja, na rua, em qualquer lugar, e falar assim, você é mau caráter, olha, porque você faz isso de errado, faz aquilo de errado, né? E você não tem como se defender, porque às vezes a pessoa pode te acusar, né? Está sendo repreendido. Está sendo repreendido e com razão, né? Tipo, as pessoas que fazem as coisas erradas e transferem a culpa para o outro, né? Não assume os próprios erros, né? Faz o que não é certo
e coloca a culpa nas outras pessoas, né? E aí quando a máscara cai, a casa cai, né? Aí é chamada a atenção. Não assume nem os próprios reinos. Temente a Deus, desviava-se do mal. Esse temor é no sentido de respeito. É no mesmo sentido, né? Por exemplo, quem estuda direito, né? Quem já estudou direito, sabe que existe uma expressão chamada temor reverencial, que é aquele temor que os filhos têm com os pais, aquele respeito, né? É o temor reverencial, né? Às vezes a pessoa associa temor a medo, mas não é ter medo, é ter respeito. Ter respeito. Né? Então é nesse sentido, porque você tem um temor reverencial a Deus. Por exemplo, se você tem um temor reverencial a seu pai, a sua mãe, né, que você respeita, você sabe o que teu pai e tua mãe gostam e o que teu pai e a mãe não gostam, né? Se o camarada, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, que era muito antigamente, né? Vamos supor que eu não era crente. Aí, né, quando eu não era convertido, aí vamos supor que eu chego em casa, na época, com um brinco na orelha, tipo, né? Por mais que eu quisesse, eu nunca quis, graças a Deus, nunca tive esses negócios, nunca quis fazer tatuagem, não quem criticando quem usa, quem faz tatuagem, nada disso não. Só acho que na nossa igreja, por exemplo, que é uma igreja conservadora, né, não convém, mas lá no mundo é outra história, né? E muitas das vezes o filho deixa de fazer por temor, por respeito ao pai. Sabe que vai chegar em casa, né? Ah, você quer usar um brinco? É para dar um cola-brinco nele. Mas, né, naquele tempo, né? Hoje não se faz mais isso. Mas é o temor reverencial, o respeito que a gente tem, né? Por exemplo, a pessoa que lá no mundo, ele fuma, às vezes por questão de respeito, ele não vai fazer isso na frente do pai e da mãe. Isso é o famoso temor reverencial, né? A lei já fala sobre isso, né? A lei humana, né? E no fato esse que é citado na lição, é o temor reverencial de respeito e amor, né? É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, né? É nesse sentido, essa devoção, né? Porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente faz esse compromisso com Deus e Ele transforma a vida da gente, a gente começa a odiar o que Ele odeia. As coisas que antes você amava, você começa a deixar de lado, né? Porque há uma mudança, há uma transformação. Você vai olhar para você mesmo, você vai se olhar no espelho e falar assim, não, desse jeito eu não agrado a Deus, né? O teu linguajar vai mudar, né? O teu comportamento vai mudar, né? Os filmes que você assistia, você não vai ver mais. As coisas que você acessava, você não acessa mais, né? Tudo vai mudar. Porque se não mudou, você não teve o encontro, né? Não tem... Se você não respeita a Deus, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito com o que a esposa da gente vai pensar, o que os amigos da gente vai pensar, esquece o mais importante, que Deus que está vendo tudo vai pensar, né? Essa aqui é a situação. Vamos então? Vamos lá. Quero mencionar mais alguns irmãos que estão conosco. A Cristina Silva, que é aqui do nosso setor. Também a Josiele Neves também está. Ela falou sobre a aula, né? Falou que está muito boa a aula. A Terezinha Godinho, o Marcos Tretter, o professor Tito, Moacir Borges, a Miriam Silva, que é ali a esposa do pastor Admilton, a Tânia Tretter, né, minha esposa, Elisângela Rodrigues, a esposa do irmão Edilson, o Jorjão também está na ativa hoje, Wagner Lima, a Fátima Neves, Márcia Maerrara? Isso, Maerrara. Essa é lá da JP Seguro. Ela falou aqui, né? Olha eu aqui assistindo a live. Acredita que tomei gosto? Parabéns, viu? Olha que benção. Fugiu o comentário dela aqui, mas eu ia mencionar, ainda bem que você está aí, né? A irmã Clotilde Rocha também, Rocha Tur, irmão Oswaldo, a Laísa Cristina, Mariane Keunek, acredito que é esse o sobrenome. Se eu errei, desculpe aí. Eu não conheço. Mas eu acredito que seja assim. E não sei se o Freitas quer mencionar os nossos patrocinadores. Sim, né? Não vamos deixar de falar, né? Nós temos os nossos amigos e irmãos, né, que nos ajudam com patrocínio, né? Além dos pastores e amigos dirigentes de setores, como o pastor Dorival, né? Inclusive vai começar a campanha lá, né? Isso. Vai começar uma campanha, né? Deixa eu até ver aqui para eu poder fazer a divulgação correta aqui. Pastor Admilton também de Oliveira Castro sempre está nos apoiando aí, então, sempre está assistindo às aulas. Mandado aqui no grupo, a Igreja Assembleia de Deus, setor 7, Vila Eletrosul, na direção do pastor Dorival dos Santos, tem a grata satisfação de convidar a todos para a campanha de avivamento,
que acontecerá do dia 11 a 18 de outubro, com cultos sempre às 19h30. Sejam todos bem-vindos. Venham ouvir a poderosa palavra que Deus tem para entregar para cada um de nós. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. O que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, todos a partir do dia 11. Dia 11 hoje é 9? Domingo. Domingo, né? Começa a campanha de avivamento. Né? Uma vez eu estava lendo sobre avivamento e eu vi um comentarista falar uma coisa interessante, né? Diz que a gente não deve orar para Deus mandar fogo. O fogo ele já mandou. A gente é que tem que colocar lenha no altar, trocar aquela lenha lá que já está velha, só tem cinza, né? A manutenção. Manutenção, né? Aquilo que os sacerdotes faziam, né? 6 da manhã e 6 da tarde, né? Eram grupos, né? Que iam lá e tiravam a cinza, levavam para fora do arraial, né? E botava a lenha nova, né? Para sempre manter o fogo aceso. Então, ou seja, o fogo Deus já mandou, né? Só falta nós colocarmos a lenha. O fogo, né? Às vezes o pavio que fumega está bem fraquinho, mas se eu soprar ali e botar a lenha, ele pega fogo. Então a gente não deve orar pedindo, Deus manda fogo. Não, Deus já mandou fogo. O que nós temos que fazer é botar a lenha. Né? Bota a lenha lá, vai ler a Bíblia, vai orar, né? Vai se consagrar, né? Faz o seu culto individual, vive uma vida reta, é isso que nós estamos estudando hoje aqui, uma vida direita na presença de Deus, que o fogo já está aí, né? O João Francisco, ele disse que ele não está muito bem de saúde, ele pede oração. No final, então vamos no final lembrar, vamos orar por né? ele também. Vamos orar, tem meu amigo lá do trabalho, que seu filho ainda está, né, inspira cuidado, graças a Deus as cirurgias que foram feitas graças a Deus foram muito bem ali, assim, ele ainda tem algumas situações para corrigir ainda, cirurgia, e nós cremos no poder da mão do Senhor para operar um milagre ali também, né? E um outro amigo meu também, o Rodrigo, lá do Cozer, lá do meu trabalho, que pediu oração pela sua mãe, que está com câncer no pulmão, né? Então nós cremos que Deus, é aquele momento, né? Que a gente às vezes fala, as pessoas no seu trabalho às vezes não são cristãs, né? Mas elas olham o seu procedimento e vê que você tem testemunho para interceder, para orar. Né? É a hora que Deus permite, né, de usar uma adversidade para o nome dele ser glorificado e a tua fé ser aumentada. Né? Então, no final, nós vamos orar. Mas queremos já agradecer os nossos patrocinadores, né, o Moacir da Foto Imagem, né, o que faz essas canecas abençoadas, né, a Malharia União, que fez essas camisetas lá na pessoa do Cláudio, seu Didi da Master, lá quem precisar de móveis de escritório, né, o Guia do Marceneiro, pessoa do Romualdo e do Pastor Pepe, o Pastor Omi lá do Ibadep, lá também, né, ele vai começar a aula do Ibadep, né? Começou ontem a aula do Ibadep aqui no setor 3, a Márcia do JP Seguro, que já está nos assistindo, né, já mandou uma mensagem aqui, quem precisa de seguro de vida, seguro de carro, seguro pessoal, vai lá procurar a Márcia, né? Plano de saúde, né? A Autoescola El Shaddai, na pessoa do pastor Marcelo, quem quiser fazer carteira, renovar, tudo. A Rádio Tom FM, na pessoa do irmão Tomás. O Posto Sete Queda, lá do nosso amigo Teobório. O Espaço Rocha, né? Do Rocha Tu, né? Inclusive, nós andamos passando por perto. Andamos passando lá no Espaço Rocha, lugar bonito, né? Vamos marcar. Vai lá, né? E a Padaria Delícias do Amanhecer, né? Que sempre nos abençoa com vales para comprar o que quiser lá, até R$50 de coisa. Agora temos também o nosso irmão Adão, né, do Mercosul ali, que nos doou uma Bíblia bonita, né, uma Bíblia de estudo. Vamos ver como que nós vamos sortear. O Denilson e eu aqui já combinamos aqui, se botar 50 nomes vai ser 25 meu, 25 dele. Tá aí pronto, a gente contradiz tudo aquilo que está falando de integridade. Estão brincando, né? Então vamos para o segundo tópico, então. Vamos lá. Também está conosco a Maria Euni, que ela é esposa do irmão Francisco, que o irmão que toca os hinos abençoados aqui no setor. Ele machucou a mão, né, mas está aí se recuperando. Também a igreja ali da Santa Paula, setor 5 lá, né? Setor 5, Santa Paula, do Johnny. Pedir a Deus para que
Deus venha abençoar também o pai dele, que sofreu um acidente ali, machucou o pé, cortou o pé, né? Que Deus venha restabelecer a saúde. Também o Daniel de Mello, né, o nosso cantor aqui do Setor 3, que louva a Deus com a voz que, eu não sei de onde que ele arruma essa voz, mas é uma voz abençoada. Aqui, então, o ponto... É a voz de tenor mesmo. O ponto 2, né? Um homem sábio e próspero. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possui conhecimento, mas não entendimento. Riqueza, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência de bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região, e ressalta o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destaca a sabedoria dos orientais, né, e expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientações. Ponto 2, um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas, sobretudo, próspero. O texto sagrado destaca que, além da sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com um formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também muitíssima gente a seu serviço. O ponto 3 diz uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um patrimônio e uma bela família. A sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seu negócio e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Então, Freitas, às vezes as pessoas, quando se trata da questão de prosperidade, às vezes quando você fala em prosperidade, as pessoas associam prosperidade à riqueza, bens materiais, né? E não tem nada a ver. Coisa que outra, às vezes até respeita a pessoa por causa do que ela tem, né? E o verdadeiro pessoa sábia e próspera, né? Já que estamos falando de conselheiro sábio e próspero, é aquele que ele trata com a mesma educação, com o mesmo respeito, tanto uma pessoa simples, uma pessoa que não tem bens materiais, ele é uma pessoa bem humilde, né? Bem simples, no sentido de uma pessoa mais pobre ali, como trata a pessoa rica, trata com o mesmo respeito, né? E aqui fala, né, um conselheiro sábio, as pessoas procuravam ele para pedir conselho, né, para pedir, porque viam nele um exemplo. É interessante isso, né, quando você pode olhar para alguém assim, né, pela sua experiência de vida, né, pela sua história, você pode olhar para ele assim e falar assim, vou pedir conselho ali. Olha, imagina, né, Freitas, a situação, a questão de Jó, das pessoas pedir conselho. As pessoas viam 2 coisas nele que era algo, um ponto alto para pedir conselho. Primeiro, ele era um homem ligadíssimo a Deus e sábio. Então imagina você entrar pedir conselho de uma pessoa dessa. 2 coisas que a gente confunde, né, hoje em dia, né? É uma pessoa próspera, como se a pessoa tivesse muitos bens materiais, e uma pessoa sábia é aquela pessoa que tem uma grande cultura secular, por exemplo. Lê muitos livros, tem várias faculdades, né? E não tem nada a ver. Às vezes você para com uma pessoa... só tem conhecimento. A verdadeira sabedoria é aquela quando você aplica todo o conhecimento que você tem, a sua vida, as circunstâncias que você passa, e você consegue sair do outro lado com uma boa resposta ali. Aquilo ali te serviu para alguma coisa. Tá entendendo? Não adianta nada você ser uma pessoa extremamente inteligente ou ter um grande conhecimento secular, cultural, bíblico e tudo, mas na hora que precisa não sabe aplicar, né? Não consegue suportar as vicissitudes da vida, né? Então aqui, o conselheiro sábio, né? Porque ele tinha, a sua sabedoria vinha do seu temor a Deus,
e a sua intimidade que ele tinha, como diz o texto aqui, né, mas mantinha lá na introdução, uma profunda comunhão com Deus. Então é aquilo. Eu já tive experiências na minha vida com pessoas assim que me discipularam no início da minha caminhada na fé, que você olhava para a pessoa assim, a pessoa tinha a 3ª série primária. Não sabia nem escrever direito. Se fosse fazer uma frase, fosse escrever uma frase de 10 palavras, 11 tinha erro de português. Então, ou seja, no conhecimento de gramática, nenhum quase. Assim, eu não estou fazendo apologia a pessoa não estudar, nada disso. A pessoa não teve oportunidade. Mas na hora que você parava para pedir um conselho, a pessoa tinha uma sabedoria. Você, caramba, eu com faculdade, nível superior e não sei o que, eu não consigo ter esse discernimento de vida, essa vivência da vida como essa pessoa com tão pouca conhecimento secular tem. Mas é uma pessoa que vivia uma vida de intimidade com Deus, é uma pessoa que sabia que tinha Deus na sua vida, né? Tinha o temor, né? Que é o princípio da sabedoria, né? Então aqui, conselho sábio. Aí nós vamos para a parte da prosperidade, né? E o que a gente fala e a gente vê as pessoas falando, não é pecado nenhum você ter riqueza. Isso aí não é pecado nenhum. O pecado está em a riqueza te possuir, né? Em vez de você possuir a riqueza te possui. A Bíblia não diz que ter dinheiro é pecado, ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Então, isso que a gente tem que destacar. E quando fala assim dessa prosperidade, né? Que prosperidade, nossa visão cristã, a prosperidade é você ser feliz com aquilo que você tem. Às vezes uma pessoa tem muitos bens, é muito rica e daqui a pouco quer se matar, ó. Tem tanto dinheiro, mas não tem felicidade, não tem alegria na sua vida. E o outro não tem, às vezes, nada, tem uma profissão bem simples, mas é feliz, tem alegria na sua vida. Eu lembro uma vez, né, tive que aprender uma lição uma vez, né, tem um testemunho, eu achei interessante, né? Quando eu era solteiro na época, inclusive. Olha que interessante, Denilson, eu fiz uma cirurgia uma vez, eu era solteiro ainda, né? Eu fiz uma cirurgia de hálux valgo. Hálux valgo é o joanete, né? Do pé ali, que é aquele ossinho ali, né? O joanete, né? Mais conhecido, né? Aí, como eu precisava de alguém para cuidar de mim, eu fiquei na casa de uns pastores lá em Cascavel, que eu era membro da igreja. Era o pastor Neemias, né? E a irmã Terezinha. Fiquei na casa deles lá. Aí, eles cuidando de mim ali e tudo, eu não podia andar, né, porque foi bem no pé, né, e eu tô lá na casa deles. Eu lembro na época, eu era do exército, tudo, né, então eu fiquei na casa dele uns dias ali, até dar uma recuperada ali, e aí de repente, eles eram missionários, foram missionários na Argentina, fundaram seminário, só que eram pessoas extremamente desapegadas com essas coisas assim, material, né. E aí um dia lá na casa dele, chegou uma pessoa lá na porta. Sabe, pessoa que bate lá na porta, lá pedindo comida, né? Pedindo, tipo assim, pedindo quase que uma cesta básica, né? E aí eu observando, eu vi lá que a esposa do pastor e ele, principalmente a esposa dele, foi lá, né? Isso eu vendo, né? Estava assistindo. Ela foi lá e pegou, ela tinha lá um pouquinho de feijão, pegou a metade, o arroz pegou, já tinha pouco. E o pouco ela pegou, tinha arroz, feijão, açúcar, farinha, ela saiu pegando um pouquinho assim, foi dividindo, né? E foi dar para a pessoa, aí eu olhei e falei, poxa, irmã Terezinha, pastor Neemias, pô, mas o senhor tem tão pouquinho, e esse pouquinho que o senhor tem, não sabe nem quanto tempo vai dar, quanto vai durar, o senhor ainda pegou e deu para a pessoa, que nem conhece, chegou lá na porta ali, pediu a comida, né? E ela foi lá com um coração grande, né? Foi lá, pegou o pouquinho que ela tinha, ela dividiu. Ela foi lá, pegou, se tinha 1 quilo de arroz, se tinha 2 quilos, ela pegou 1, se tinha 2 de arroz, ela pegou 1 e foi dividindo. E foi e entregou para a pessoa que ela nem conhecia, não era nem membro da nossa igreja, nem nada. Aí eu fui e perguntei, né? Pô, irmã Tereza, pastor Neemias, mas por que vocês dividiram? Se vocês nem têm aqui, eu tenho um pouquinho. Falei, irmão, o que a gente tem, a gente divide. E Deus nunca deixou faltar nada. Caramba, olha que interessante. Deus nunca deixou a gente passar necessidade, nunca deixou faltar nada. Eu achei interessante. Isso foi de manhã, sabe? Foi de manhã. Eu estava lá, ninguém me contou. Se não foi os outros que me falou, eu vivi isso. Aí de manhã ela foi, pegou, dividiu tudo que ela tinha coisa que, tipo assim, só tem o macarrão, foi lá e deu um pacotinho. Eu não lembro tudo que ela
eu só lembro que eu vi ela dividindo a comida e às vezes ela nem dividia, pegava e dava e deu uma cesta básica com uma pessoa que não era da nossa igreja, não era crente, mas era uma pessoa carente, precisava de um apoio. Aí foi lá, pegou e deu. Aí eu olhei e fui falar, ué, mas a senhora, né, vai dar o que a senhora nem tem? Ela, não, irmão, Deus nunca deixou a gente passar necessidade, nunca deixou a gente na mão. Aí, de repente, chegou de tarde, isso foi de manhã, chegou de tarde e bateu um estranho lá na porta. Bateu lá, e eu lá, eu fui ouvir, aí eu fui lá e, o que foi? Não, né? Chegou uma pessoa lá e falou assim, eu fui no mercado ali e Deus tocou no meu coração, eu vim aqui entregar uma compra. Foi lá, entregou uma compra, eu falei, Jesus, o que é isso? Desse jeito, Denilson. Eles foram lá, doaram, mas você não viu eles fazer assim, eu vou dar porque Deus vai me dar, não foi isso? Eles foram lá, pegaram, fizeram o que eles tinham, eles deram para a pessoa lá e ficou com bem pouquinho. Aí, de repente, no final do dia, assim de tarde, chegou uma pessoa lá que eu nunca vi também e disse que Deus tocou no coração, mandou ele comprar uma compra bacana. Foi lá e entregou aqui, entregou, eu falei, Jesus, isso é fé? Isso é fé, isso é prosperidade, né? É você saber que Deus está no controle da situação, controle da sua vida. Né? Eu aprendi, falei, prosperidade não é você ter excesso de bem, prosperidade é você ser feliz com o que você tem, e aquilo ali não te fazer falta, né? Se você de repente, perdi o carro, não tem problema não, né? E você está feliz, né? Você tem o que comer, tem o que vestir, né? A Bíblia não fala isso? Estejamos com isso contentes, foi Tiago que falou, né? Isso é prosperidade, a prosperidade é baseada naquilo que você é, não naquilo que você tem. Nós não podemos julgar as pessoas porque tem um carro novo, tem um bom trabalho, é tudo bênção de Deus, né? É tudo bênção de Deus. Jó sabia disso. Ele sabia que tudo que ele possuía foi Deus que deu. Tanto é que quando ele perdeu tudo, né? Nós iremos ver isso na próxima lição, numa lição mais para frente. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Fica imaginando o inimigo ali. Agora vai blasfemar, agora vai blasfemar. Aí chegou na hora, né? 1-0. Aí Deus, eu fico imaginando, né? Conjecturando aqui, né? O inimigo chegar lá, agora ele vai blasfemar. Aí ele foi lá assim, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E nem com isso ele pecou, a Bíblia fala assim. Nem com isso ele não atribuiu a Deus falta alguma. Aí, imagina Deus rindo. Tá vendo? Você achou que ele ia... meu Deus, a gente tem muito que aprender, né? E uma prosperidade baseada naquilo que a pessoa é, não aquilo que a pessoa tem. Nós somos julgados, até porque quando a gente morrer, né? Caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nada. Segue-se as obras, né? É só o que a gente fez e só o que a gente é que vai. As nossas características, aquilo que a gente fez para Deus e para as pessoas. É isso que nós vamos levar. Não vamos levar carro, não vamos levar mais nada. Caixão não tem gaveta, não vai levar nada, né? Só o que nós somos que vai contar quando a gente partir para a eternidade. Por isso vale a frase, não seja possuído por aquilo que você possui. Olha. Né? Às vezes as pessoas... Julgam as pessoas, né? Ela por aquilo que elas têm, não se agarra tanto naquilo que ela tem, que a sua riqueza acaba possuindo ela, né? Ao invés de ela ser a dominadora daquilo, né, que ela tem. O terceiro ponto diz um homem de profunda piedade pessoal, um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz que ia seus filhos e fazia banquete na casa de cada um no seu dia e enviava e convidava as 3 irmãs para comer e beber com eles. O ambiente descrito aqui é uma família em harmonia que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nas comemorações. Aqui a questão era enfatizando a confraternização que eles faziam num ambiente de trabalho, de familiar, né? O ponto 2 diz que um homem moral e piedade, de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade em sua sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência da sua aprovação, ele sempre mantinha os seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. O terceiro ponto diz, um homem de vida consagrada. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto
segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meu filho e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Como sacerdote do seu lar, Jó cumpriu o ritual de culto em favor da sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressa a idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção ela é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui um sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora, uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Então, aqui nesse ponto 3, Freitas fala que de um homem de profunda piedade pessoal, o seu relacionamento com a família era impecável também, né? Ou seja, a gente vê pela lição aqui que, primeiro, Jó tinha testemunho do próprio Deus, né? Lição no primeiro tópico. Deus deu testemunho dele, da sua integridade, da sua retidão, do seu temor, né? Depois vem falando o conceito que a sociedade tinha dele, né? Que era um conselheiro sábio, um homem próspero, e era um homem que tinha um caráter que, além do próprio Deus dar testemunho dele, aqui fala da prosperidade baseada no ser, né? Naquilo que ele representava para a sociedade, que ele era, né? As pessoas o procuravam, assim, para pedir conselho, procurava ele, porque via nele uma pessoa de bem, né? Hoje em dia a gente vê aí, por exemplo, nesse sentido de prosperidade, né? Desassociada da integridade, aí, por exemplo, teve um monte de gente aí rica, mas se você for fazer uma análise de como ele conseguiu aquilo, você fica cabreiro, né? Tá entendendo? Se for olhar a declaração do imposto de renda dele lá na Receita Federal, ele deve ser, né? Tem direito até o auxílio emergencial que o governo está oferecendo, mas tá lá andando com carro importado, tá lá andando mora no casarão, né? Tá lá cheio do dinheiro, mas se você for dar uma vasculhada na vida dele, como é que ele ganhou aquilo, né? Você pode se surpreender, né? Se bobear, aí não sabe por que... Para a Receita é um fantasma. Depois não sabe por que 6 horas da manhã vai os homens de preto lá na casa dele, acordar ele para tomar café, né? Mas por quê? Porque ele tem uma vida, aos olhos da sociedade, próspera, né? Muitos bens, rico, mas integridade zero. Vai ver como que ele conseguiu aquilo. Procura o imposto de renda dele para ver se está tudo declarado ali. Está nada, né? A gente não sabe nem como é que ele conseguiu aquilo. Ou o povo sabe, mas não entra no mérito da questão, né? Ainda mais numa região como nós vivemos aqui, né? Em fronteira, né? Está aqui e vai saber como é que ele conseguiu toda essa riqueza, né? Essa prosperidade, né? Ou seja, dorme, não sabe se 6 horas da manhã vai aparecer alguém lá de preto para acordar ele, para tomar café, né? E aí, nesse terceiro tópico aqui, né, um homem de profunda piedade pessoal, um homem que cuidava da sua família, né? Ele era um homem muito rico, então era um empresário, né? Quem estudar com mais profundidade ali vai ver que ele até o comentarista no livro dele do comentário, ele fala que seria um homem hoje dos mais ricos do mundo lá, né? Por tudo que ele possuía da época, né? Só que ele era um homem que, mesmo tendo toda essa prosperidade, todo esse sucesso financeiro, ele não abria mão da sua família, né? Porque sucesso nenhum no mundo profissional justifica um fracasso familiar, né? Não adianta nada você ter todos os bens que o dinheiro pode comprar, os melhores carros, a melhor casa, tudo isso, e os seus filhos estão abandonados, a sua família está abandonada. Vai lá né, o que eles mais querem é a atenção dos pais ali, não tem. Então ele era um homem dedicado à família. Ele era um homem que cuidava da vida espiritual dos filhos, que já estavam tudo grande, no sentido de que quando eles faziam as suas festas de confraternização, né, provavelmente alguns comentaristas dizem que era tipo festa de aniversário. O que acontece? Jó ia lá e sacrificava. E olha que nem existia ainda as leis de Levítico ali, não existiam as leis cerimoniais ali, a lei das ofertas. Não, provavelmente ele deve ter recebido uma orientação, uma revelação
a parte ali daquilo que era costume da época. A gente falou revelação oral, né? Então o que acontece? Ele ia lá e intercedia pela vida dos seus filhos, né? Ele orava e eram 10 filhos, né? Então, por exemplo, a gente vai entrar nessa questão da oração. A gente vê hoje que nós estamos vivendo uma época que o povo ora muito pouco, né? Uma vez fizeram uma pesquisa aí, disse que um obreiro ora, acho que menos de 15 minutos. Menos de 15 minutos, né? Diz que Aí teve um que falou assim, que benção, e era um pastor presidente, né? Falou, não, que benção, 15 minutos eu oro, olha. Né? 15 minutos eu oro. Eu, quando me converti, eu morei na casa na minha época das provas ali, quase igual de João, assim, quando eu passei minhas provas, eu morei de favor na casa do irmão, que ele orava 6 horas por dia, né? Hoje em dia, foi a única pessoa que eu conheci, né, e pessoalmente eu vi, que Deus usou ele nos 9 dons, né? Eu tive essa experiência. Eu falo até o nome dele aqui, Ricardo Bragança de Oliveira, né? Para quem lá do Rio de Janeiro, assim, orava 6 horas por dia. Aí hoje o povo ora 15 minutos, eu acho que ora muito. Aí pensa, se você for dobrar o seu joelho para orar, e você começar a orar pela sua família, eu digo assim, se você orar só pela tua vida pessoal, você ora pelo teu ministério, pela sua esposa, pelos seus filhos, né? Ou então, dá muito mais de 15 minutos. Ou então você ora assim, Senhor, aquela oração de... Na verdade, a oração, ela deve seguir um padrão de agradecimento. Isso, pela adoração, agradecimento só aí já vai... É só olhar o Pai Nosso ali, né, que é um exemplo, né, um modelo, né, não quer dizer que você vai fazer uma reza ali, vai dizer que é daquele jeito ali, né, só ali é um modelo, né, como se ora. Primeiro, né, agradece a Deus, Pai Nosso que está no céu, adora Ele, né, pede perdão pelas suas falhas, agradece a Deus por tudo que você tem e por tudo que você é. Né? Quando você pede perdão, você já pede a transformação de Deus na sua vida. Muda aquilo que... Todos nós somos falhos, todos nós erramos. Né? Pede a Deus para que através do fruto do Espírito, ele consiga consertar as nossas falhas. Mas se nós seguirmos o exemplo de Jó, orarmos pelos nossos filhos, pelo futuro deles, né? Para Deus trabalhar na vida deles, evitar que eles entrem por certos caminhos aí, ainda mais caminho dessas distorções sexuais, homossexualismo, droga, vício, violência, crime. Se você começar a fazer uma sequência de coisas, você tem que orar pela vida dos teus filhos, futuro deles, ter um bom casamento, um bom ministério, que Deus abençoe e abra as portas para que eles sejam adoradores de verdade, sejam crentes de verdade, né? É lógico, isso aí partindo de uma vida de exemplo, né? Porque hoje em dia, será que se a gente chegasse para os filhos das pessoas lá, de obreiro, de pessoas na igreja, e chamasse o filho dele no particular, e aí? Né? Por exemplo, isso aí acontecia na época que estávamos tendo escola dominical, né? Imagina se a professora chega para as crianças ali, e aí, como é que é teu pai em casa? Como é que é tua mãe? Será que se fizerem a pergunta, né, para os filhos da gente, né? Isso eu falo nos incluindo, né? Nós não somos melhores do que ninguém, né? Mas será que se chamarem os filhos meus filhos, chamar minha filha, chamar meu filho e falar assim, ei, como é que é teu pai em casa? Ele ora, ele lê Bíblia, ou ele fica lá grudado na TV vendo... Quantos palavrão fala por dia? Quantos palavrão fala por dia? Porque às vezes um filho chega e fala, é porque ele vê alguém falando em casa, né? Ele vem falando, né? Às vezes alguém liga, né? E aí vai aquilo que está na lição da integridade, né? Aí você vai ensinar teu filho, aí quando alguém liga, fala assim, diz que papai não tá. Aí, né? Eu usei essa Diz que papai não tá, tá mentindo. Eu usei essa fala ontem na aula, que estava dentro do contexto do uso da palavra, né? Fala que o pai não tá. Fala que o pai não tá. Aí num dia que o pai vai perguntar alguma coisa para ele que ele fez de errado, ele vai mentir, fala, não, quando é para aliviar o lado do meu pai ou da minha mãe, eu tenho que mentir. Aí quando é para aliviar o meu lado, eu vou ter que falar a verdade? Olha que situação. Né? Isso é falha de integridade, isso é falha de caráter, isso é falha de sinceridade. Aí você ensina o teu filho a mentir e depois você quer que ele fale a verdade, né? Então tem todas essas situações. E será que se chegarem para os nossos filhos, e aí, como é que é teu pai? Teu pai lê Bíblia? Teu pai ora, né?
Como é que teu pai fica grudado na frente da televisão, toma uma cervejinha lá sem álcool, aí começa, né, as perguntas. E aí, será que a gente consegue pelo menos ter bom testemunho da nossa esposa, dos nossos filhos? Que hoje em dia, infelizmente, nós estamos numa época que até para ser consagrado obreiro, a esposa tem que fazer uma cartinha, olha que situação. Meu marido é uma bênção, né? E tem obreiro que fala, deixa que eu escrevo. Olha que situação. Porque se deixar a mulher, eu acho que essas coisas a mulher... Por exemplo, eu quando fui consagrado a presbítero, lá em Cascavel, eu vi uma coisa que o pastor lá fez Você vai editando. Meu pastor na época lá que me levou a presbítero na época, era o pastor Josué Miguel de Souza, né? Um homem de Deus, uma bênção. Eu lembro que quando ele não fez cartinha, né? Até porque cartinha, a pessoa vai lá e escreve e a esposa só assina. Diz que é uma bênção, que Deus usa nos 9 dons espirituais, tem todos os frutos do Espírito. Você não usa mulher já foi arrebatado, já leu a Bíblia 50 vezes, aí bota lá e... Você não usa só de escriba. Né? E aí o que o pastor fez? Eu só fiquei sabendo um bom tempo depois. O pastor foi lá em casa, né? No dia que a minha esposa estava em casa, eu estava trabalhando. Olha que interessante isso aí, se fosse feito isso. O pastor chegou lá em casa, chamou a minha esposa, foi ele a esposa dele, e chegou assim para minha esposa e falou assim: irmã Marlene, diante de Deus, olha que responsabilidade, como é que é o teu marido aqui em casa? E aí eu não estava lá para olhar de cara feia para a mulher assim, tipo, e aí, vai me queimar, vai falar mal de mim? O pastor foi lá em casa e se é aquilo, né? Se a irmã está naquele momento lá que você brigou com a mulher na hora dessa, olha a treta aí, olha aí, né? E se você dá mau testemunho em casa, né? Se vive batendo na mulher, se vive batendo nos filhos, se é o cara que o crente, né? Na igreja é uma benção, né? E em casa é outra coisa. E aí? Né? Aí o pastor fez isso, foi lá em casa. Eu nem soube, só fui saber depois, um ano depois. O pastor foi lá em casa e falou: irmã Marlene, como é que é o teu marido dentro de casa? Como é que é ele com os filhos? Como é que é ele ora, ele lê Bíblia? Que lá na igreja é uma coisa. Lá ele é uma bênção, prega, dá aula, mas aqui, ele tem que ser crente aqui. Dentro de casa, como é que ele é? Olha que responsabilidade. Né? Hoje não, hoje faz a cartinha. Né? Aí a mulher fala assim: tem que me agradar, me leva para jantar, tem uma cartinha. Olha a cartinha, olha aí, a gente sofre bullying ainda da esposa. Né? Se a gente fosse usar um termo hoje, Freitas, para a vida de Jó, daria para a gente falar assim, que Jó não admitia perder os filhos para o mundo. Né? Ele sempre fazia de tudo para que os filhos estivessem na presença de Deus. Isso. Esse termo piedade, né? Piedade quer dizer zelo. A gente acha que piedade você tem misericórdia assim, dó dos outros, né? Dó. Né? Não digo nem misericórdia, que misericórdia nós temos que ter. Né? Mas esse piedade aqui é zelo pelas coisas certas. Zelo pelas coisas de Deus. Né? Uma coisa que eu sempre falo assim, tipo assim, a gente... pela nossa formação, de ter sido militar, de não ter, de ter tido bons exemplos, né, na nossa formação cristã, e da leitura, aquilo que a Bíblia ensina. Uma coisa que eu aprendi, eu falo mesmo, já falei para outras pessoas, eu não defendo nem minha mulher e meus filhos estando errados, né? Tá errado, né? Então, errado é errado e o certo é certo. Não é porque os outros dizem que tá todo mundo dizendo que aquilo ali não tem problema, que... vai começando a abrir concessões daquilo que a Bíblia não abre concessões, nos absolutos de Deus, e daqui a pouco você não consegue mais, né, ser uma pessoa piedosa, ser uma pessoa que tem, né, igual uma vez falaram para mim: você é uma pessoa muito legalista. Pô, legalista, pelo que eu entendo, é a pessoa que anda dentro da lei, né? Você é legalista, né? Não no sentido fariseu, né, que era só o exterior, não, né? A gente preza por aquilo que é certo. O que é certo é certo. Enquanto, eu falo para minha esposa em casa, enquanto o obreiro, enquanto o crente, enquanto a gente estiver com a vida correta, com a vida no altar, a gente vai falar o que Deus manda, né? Que pecado é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado, desvio de dinheiro é pecado, essas coisas tudo errado. Que fumar é pecado, beber é pecado. Enquanto a gente tiver vida no altar para falar e Deus mandar, nós vamos falar, não vamos sair aí, né, dando de dedo em ninguém, né? A gente fala com amor. Mas enquanto a gente tiver respaldo, vida no altar para falar, nós vamos falar. Chamar a atenção dos filhos, né? Se tiver que chamar a atenção dos filhos, a gente vai falar igual o Paulo falou, né? Sei de meus imitadores, né? Como eu de Cristo, fala assim: olha para minha vida, meu filho. Pelo menos em casa a gente pode falar, né? Você já viu o papai fazendo isso? Você vê, né?
Então, um bom exemplo a gente procura dar, né? Chega lá e fala assim, você já leu a Bíblia hoje? A gente pega no pé para ler a Bíblia, né? Para orar. Você não vê teu pai orando, né? Você não vê teu pai lendo a Bíblia? Né? Então, é o que Jó fazia. Ele era um homem de vida consagrada, era um homem piedoso, zelando pelas coisas certas, era um homem que tinha uma moral ilibada, irrepreensível, né? E era um homem que valorizava a sua família, mesmo sendo um homem de negócio muito rico. Ele não abriu mão da sua família, né? A família vinha em primeiro lugar, né? Uma vez um dos meus pais na fé, o pastor Isaías Gomes de Oliveira, ele falou uma coisa que me marcou no estudo assim para a família. Ele falou, ó, na hierarquia é o seguinte: primeiro Deus. Isso aí o pastor Isaías Gomes de Oliveira falando. Primeiro Deus, depois eu, depois minha esposa, depois meus filhos e depois a igreja. Né? Por que a família vem em primeiro lugar? Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, da sua família, né, negou a fé e é pior do que o infiel. Né? Então, primeiro Deus em primeiro lugar sempre, depois eu e depois minha esposa. Por quê? Porque se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar da minha esposa? Né? Não que eu vou cuidar só de mim e esquecer dela, não. Eu cuido de mim para poder cuidar dela. Igual no avião. O que tem lá na orientação do avião? Se o avião for cair, primeiro você põe a máscara em você, depois você põe no teu filho. Né? Então, depois meus filhos. Por que os filhos vêm depois da esposa? Porque os filhos vão crescer, vão casar e vão embora. Eu vou ficar com a minha esposa lá. Aí eu não cuidei da esposa, cuidei só dos filhos. Os filhos foram lá, casou, foi embora. E eu, né, não cuidei da minha esposa. E aí? E depois a igreja, né? Porque a primeira igreja nossa é a nossa família. E é aquilo que Jó cuidava. A primeira igreja é a sua família. Nós vamos ter que fazer a conclusão, Freitas, que nós já extrapolamos 10 o nosso minutinhos, horário. Né? E está conosco Francisco Hoffmann e a Michele e o Adriano. O Adriano ele é filho do nosso irmão aqui da igreja, da irmã Janilce, do irmão Celso. A Alessandra Freitas, tua irmã? É minha irmã. Ela falou que está muita chuva aí no Rio. Muita chuva. A irmã Del. Vou mandar um pouquinho para cá, né? Que está seco. A conclusão diz que destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade, não apenas posse, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha. Então, quando a pergunta da nossa aula de hoje, quem era Jó? É esse, temente a Deus, reto, íntegro, desviava-se do mal e espero que nós conseguimos passar aqui alguma coisa que você conseguiu captar aí de Jó, né, que fora útil à sua vida, e nós estaremos encerrando a nossa aula. Só concluindo aqui, quando ele fala das 3 aspectos, né, caráter foi Deus que... Era dele com Deus, né? Caráter íntegro aqui. Então, é a relação dele com Deus. Deus deu testemunho dele com a sociedade, prosperidade, né? E dele com a sua família, né? São os 3 pilares, né? Deus, sociedade e família, né? Nesse caso aqui, né? Ele tinha testemunho dessas 3 pilares, né? Estava bem com Deus, estava bem com a sociedade e estava bem com a sua família. A nossa aula pode ser próxima sexta, Fez? Como que tá? Você sabe o teu plantão já? Não, acho que quinta-feira dá. Sexta. Segunda? Para sexta. Porque sexta eu vou estar de plantão. Pode fazer quarta, né? Quarta tem círculo de oração. Não, é que nós vamos procurar fazer nossas aulas na sexta, porque eu estou com uma dificuldade na nossa aula do IBADEP, né? Porque tem alguns alunos que não podem estar na sexta-feira, mas então eu disse a eles que quando não houver possibilidade de fazer eu estou de plantão na sexta, então a gente vai fazer na quinta-feira, né? E eu quero aqui já convidar, né, aqueles que estiver dispostos, né, que, claro, os que moram próximo a nós aqui em Guaíra. Eu comecei ontem, retomei as aulas, na verdade, do IBADEP, e se alguém, porventura, se interessar, é o básico do IBADEP. Nós estamos na matéria Ética Cristã e Teologia do Obreiro. Ética Cristã é o primeiro livro, né?
Eu não sei como, porque ele é primeiro. rotativo, né? Então, Daí eu não mas sei eu como. acho que é. Aí se já fui alguém professor do tiver, Bandep também, acho que é o primeiro livro. se alguém tiver interesse aí, a gente retomou as aulas, né? Quanto é que está o preço do livro? Ai, Freitas, eu não lembro certo, não sei se é 30 ou 35, alguma coisa É assim. muito barato para um curso de É, teologia, porque né? ele é mais de um mês, né? Ele vai, 5 semanas, né? né? Então, nós vamos fazer o sorteio, Freitas, do... Nossos colaboradores. Então a nossa aula será na quinta-feira, próxima quinta-feira, nossa terceira aula. Vamos lá. Freitas vai tirar um número aí, Freitas? Sai 13, 14 ou 15, sorteio de novo. 02. Marlene Freitas. A Marlene Freitas já ganhou. A Marlene já- Ela tinha ganhado, ela devolveu pra ele. Ah, tá certo. Deixou. Ah, é? Ela ganhou, ela devolveu. Olha só. Ela ganhou, ela devolveu. Tá, eu vou tirar mais um número então. É. Vamos ver aqui. Ela vai querer uma Que caneca. número é, hein? 08. Laísa Cristina. Laísa Cristina. Aquela que você falou, Laísa, só que é Laísa. A filha do Godinho. Acho que é. Eu não sei. Sabe que você falou dela? Bom, muito Laísa bem, nós Cristina. estaremos orando, encerrando a nossa aula. Tem um pedido de oração também ali de Guaratuba, né? Ah, é a filha do... A filha do Ednei. Meu Deus, ele ganhou uma sogra, Olha mãe, só, ele, a filha do Ednei. Como é que é o nome dela? Laísa Cristina. Então, os ganhadores poderão entrar em contato conosco. Né? A primeira ganhadora vai entrar em contato direto com o Freitas, porque é esposa, né? Bom, a Marlene falou que quer a Bíblia, Freitas. Olha só. Não é assim, Marlene. A gente vai fazer um elaborado aqui. Ela tem mais de 40 Bíblias lá Olha em casa só. para escolher. Inclusive essa ela tem lá em casa, ela quer... Já fez. Hein? Ela tem mais de... Tem umas 50 Bíblias lá em Olha casa. só. Inclusive essa eu tenho lá em casa, né? Olha só. É a Bíblia de estudo do... Ela quer essa aí. Você vê? Então nós vamos orar. Ali em Guaratuba tem a Nininha, que é a sogra da minha cunhada, e o patrão dela, ele tem um restaurante lá, o restaurante dele chama Restaurante do Cheiroso. Então parece que ele pegou Covid, parece que a Nininha também está com Covid. Então nós vamos estar orando, né, para que o Senhor venha dar vitória a eles. Né? Vamos orar agora e nós estaremos já encerrando a nossa aula, agradecido a todos por estar conosco até esse presente momento. Né? E vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui discorrendo na Tua Palavra, aprendendo mais um pouco da Palavra do Senhor. Pedimos também a favor, Senhor, desses pedidos de oração a qual já fora mencionado, meu Senhor, ali em Guaratuba, a Nininha, também o seu patrão, continua abençoando, dando saúde, que eles possam passar por esse período não tão confortável, que o Senhor possa dar a eles saúde. Também o pai do Johnny, que se acidentou, né? Também o Freitas mencionou ali os seus colegas de trabalho, né, que estão necessitando. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa nos ajudar. Também o Roberto Mariano, Francisco Hoffman, daqui do nosso setor, também passaram por uma dificuldade de acidente, que o Senhor venha restabelecer a saúde. Pedimos, Pai, a Tua presença, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Culto domingo, né? Culto domingo às 19h30. Culto domingo, 19h30, né? Traga mais.